Com certeza. Então, eu queria que o doutor Antônio falasse um pouquinho mais das características do fibromialgia, né? Por que o fibromialgia tem quadro de depressão? Por que o fibromialgia geralmente tem quadro de ansiedade, né? Por que comete tantas mais mulheres do que homens? Temos homens, não temos homens? Como é que funciona mais ou menos essa parte das características da fibromialgia? Essa resposta vai ser interessante, mas eu preciso responder para Ana Rosa, que apareceu uma pergunta aqui embaixo dela. Pois não. Ela tá falando que ela é de Jaú. Dá uma olhadinha. Faz alguns segundos. Ela falou que precisa muito de... Ela não tem reumatologista e precisa de um tratamento, faz acompanhamento com outros médicos. É esse? Eu acho que sim, ela é de Jaú, né? Isso. Olha, a boa notícia que eu vou dar para ela é que a doutora Marcela em Jaú, fisioterapeuta, já tem esse tratamento lá e pode ser bastante interessante, viu? Ela é uma baita profissional. Ela me liga dia sim, dia não, para pedir opinião, ver os casos mais específicos que ela recebe. Então, pode ser um caminho bacana, tá? Mas mais tarde a gente conversa sobre contato e tudo mais. Top. Guilherme, É bom isso. vamos falar do fibromialgia, então? Bora. Bora falar. A Dalila também pode comprovar se é verdade ou não, hein? Dalila, se eu estiver mentindo, você fala, hein? Tá bom. Olha, o fibromialgico, eu comecei a conhecer o fibromialgico nas entrevistas dos pacientes. Então, o que a gente percebia? Percebia que é um paciente que ele chega, sabe aquela expressão cansada, abatida? E você só, não é? E você só passa a conhecer depois que você conversa. E o questionário internacional de fibromialgia, ele tem perguntas que muitas vezes fazem com que haja uma interação muito grande com o avaliador. Então, você vai perguntando, você consegue lavar roupa, estender roupa, fazer compra? E a pessoa vai falando, não consigo. Meu marido que faz. Ainda eu penso assim, ainda quando o marido topa fazer, né? Tem maridos e maridos, né? Com certeza. Aí, beleza, mas não é o caso. E, né? Vamos perguntando também sobre quantos dias na semana passada ela esteve bem, quantos dias ficou sem dor, com dor, qual o nível da dor de 0 a 10, sendo 10 uma dor muito intensa. Mas aí, algumas perguntas do tipo, você acorda descansada? E aí começa, não. Você acorda travada? Sim, muito. Você se sente ansiosa? Aí o olho já começa a ficar marejado. Você se sente depressiva? E aí o negócio desaba. Doutora Antônia, eu lembrei muito da aula que eu tive quando eu descobri a fibromialgia. Eu estava numa aula na faculdade. Não é isso? O professor me descreveu, eu olhei para o lado, eu falei assim, eu tô desse jeito que o professor está falando. Ele me pegou de modelo, certeza, porque tudo que o professor falou que a paciente tem, eu tinha. E quando terminou a aula, eu fui conversar com ele chorando. Realmente é desse jeito. Eu falei, professor, tudo que você falou, você me descreveu. E realmente a gente está tão sensibilizada porque a gente já passa por tantos profissionais que a gente não tem uma resposta. E poucos entendem, porque a maioria é frescura. Ah, não, você é nova demais. No meu caso, eu era jovem, muito mais jovem. E aí, então você tá com frescura. Ah, isso daí é falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo. Então, são várias coisas que a gente vem ouvindo ao longo do caminho para demorar mais ou menos uns 9 anos para ter o diagnóstico. Isso depois de adulta. Quando era criança, eu já sentia dor. Era diagnosticada como a dor do crescimento. Né? Era dor do crescimento. Aí você para de crescer, a dor continua. Então, a gente já está totalmente sensibilizado. Aí você começa a tentar avaliar quando surgiu. E você vê que 99%, 95%
vem de um problema emocional, algo que não foi resolvido, uma perda, enfim, é mais ou menos nesse sentido. E 5% pode ter sido um acidente, um choque no organismo, mas assim, 95% é uma questão emocional. Pode ser que a palavra emocional não seja adequada, mas é o que eu estou colocando agora, tá? E aí você começa a conversar e observa, por exemplo, porque quando eu perdi tal pessoa, ou eu acabei um relacionamento há não sei quantos anos, e foi por aí. Mas um caso me surpreendeu. Um caso foi de estresse no trabalho. E aí eu fiquei preocupado, porque todo mundo tem estresse no trabalho. Mas e aí, não confunde com o burnout? Não dá para confundir? Não. Porque o burnout você não consegue meio que avançar nas suas atividades. É meio que um bloqueio. Um pouco mais forte que um bloqueio, mas é como um bloqueio. E a fibromialgia, ela tem toda a questão da dor junto, que não é comum no burnout. Então você vê essas questões e nesse ponto você já determina que o ideal é um tratamento onde você tenha, obviamente, o médico, que você tenha o fisioterapeuta, que você tenha um nutricionista, que você tenha um professor de educação física que saiba atuar junto de pacientes com fibromialgia, e tem que ter um psicólogo. Porque as pessoas têm que entender que quem precisa de psicólogo não é louco. Existe muito disso. Eu tenho colegas psicólogos que tentam, por A mais B, demonstrar para você, para as pessoas quando estão falando, que esse profissional é extremamente importante, porque ele pode reverter as situações da sua vida, fazer com que você compreenda e se encontre, mudando uma vertente que muitas vezes é muito danosa, né? Além disso, esse questionário internacional de fibromialgia, ele tem algumas atividades que você pergunta, você consegue fazer isso, aquilo, que muitas vezes na sociedade são atribuídas funções às mulheres. Por exemplo, ele fala, você lava a roupa? Se eu faço esse questionário com o homem, pode não dar muito certo. Porque pode ser uma função que não seja do dia a dia dele, embora não tenha nada a ver. Vamos ser coerentes aqui no que a gente está falando, tá? É o questionário que está sendo desatualizado. E por isso, a indicação até 94 era que 95% dos casos surgiam em mulheres, 5% em homens. E o que acontece com isso? Outro fator que mostrava esse número e por que deveria ser tão baixo. Dalila, o homem se cuida? Não. Não, raramente um homem vai ao médico. Raramente. Você tem que arrastar ele para ele ir. É assim, homem raiz vai no médico quando está morrendo. Bem isso. Né? É bem assim. Então, é um problema muito sério. A mulher não. A mulher faz seus exames preventivos a cada 6 meses. Então, é uma cultura diferente. Mas, em 2010, fez-se uma outra forma de avaliação considerando os sintomas. E isso é importante. A gente está falando das dores, dos pontos de dor, a gente está falando também de dores de cabeça, estamos falando de dor de estômago, ansiedade, depressão, sono, intestino irritável e outras inúmeras que eu posso nem estar lembrando. E aí, olha a mudança. De 95% mulheres, reduziu para 70% e surgiram 30% de homens com fibromialgia. Olha a diferença. Com certeza. Então, são vários os fatores que levam a isso. Muitos homens
têm dores, convivem, sofrem, mas não vão ao médico. E por ter uma frequência menor, entre aspas, na literatura, falando que tem menos homens, o médico não vai considerar tanto que pode ser fibromialgia.